Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muitas pessoas me mandam mensagens, né, fazendo vários tipos de perguntas e eu vou juntar, né, essas perguntas que me fizeram e eu vou tentar responder nesse vídeo para algumas pessoas que têm essa dúvida, enfim. Como são perguntas assim um pouco mais complexas, sobre decisões e tudo mais, então eu resolvi gravar esse vídeo inteiro só tentando explicar porque várias pessoas podem achar coisas diferentes, né? Eu não conheci tantas pessoas aqui no Japão, mas eu conheci bastantes pessoas e cada uma delas tem uma visão sobre estar aqui ou não, enfim. Então, como é uma decisão muito difícil, que envolve vários tipos de pessoas, de personalidades, de consciência e tudo, eu vou tentar expor aqui no vídeo aquilo que eu aprendi com elas, aquilo que eu acho também. Na verdade, eu não vou dizer pra você, olha, faz isso, faz aquilo. Eu vou tentar expor vários pontos pra vocês tomarem a melhor decisão, de acordo com aquilo que você quer e também de acordo com a sua personalidade e tudo mais. E a principal pergunta é, será que vale a pena vir pro Japão, sendo que eu tenho uma profissão no Brasil e eu gosto dela, enfim, eu tô bem adaptada, é um emprego legal e o meu esposo não, o seu parceiro, enfim, ou você mesmo também. Será que vale a pena vir pro Japão? Eu vou expor vários casos, né, que eu vi. O Japão é um país bem diferente do Brasil, né? As pessoas aqui, elas são mais fechadas, são mais retraídas, elas seguem muito mais as regras. Aqui, obviamente, como é um país diferente, a comida não é a mesma, o gosto das pessoas também não é o mesmo. Então, sabendo disso, você pode vir pra cá com a cabeça mais aberta, querendo se adaptar mesmo ao país, né? Então, se você gosta desse tipo de vida, né? Porque aqui querendo ou não, é um país, assim, de primeiro mundo. Então, tudo aquilo que financeiramente você pode comprar, assim, você tem condições de comprar, você pode ter. Ficou meio confuso, né? Por exemplo, o iPhone, né? Que é uma das primeiras coisas que um brasileiro chega aqui e compra. Não são todos, né? Mas muitos, inclusive eu. No Brasil a gente nunca poderia ter. Tipo, quando eu tava no Brasil, eu comprei o 4S, isso porque tinha lançado o 6 e tava pra lançar o 7. Então eu consegui comprar o 4 depois de 3 gerações. Então, comprar um iPhone, assim, o top de linha, assim, que é o último que lançou, assim, no Brasil, pra gente, nas minhas condições financeiras que eu tinha lá, eu nunca poderia ter, eu não poderia nem sonhar. Enfim, várias coisas eu nunca poderia nem sonhar em comprar no Brasil. Ou se eu pudesse comprar, eu parcelaria em várias vezes e ia ter muita dificuldade em pagar. Então, obviamente, isso não seria legal pra mim, né? Porque viver endividado não dá certo. Fora a questão, né, financeira, tem a segurança. Realmente o Japão é um país bem seguro. Você pode andar com seu celular na rua, ninguém vai pegar. Você pode, sei lá, deixar alguma coisa no chão e ninguém vai pegar aquilo. Isso acontece porque as leis aqui também são bem duras quando você comete algum crime e tal. Então, assim, se você segue todas as regras, leis, então tá tudo bem. Vai ser ótimo aqui pra você. Então, basicamente, o Japão é um país, assim, que se você trabalhar, você consegue ter as coisas. É um país muito seguro, as pessoas são bem educadas, tal, organizadas, tudo funciona. E essa é a parte melhor, assim, do Japão. Eu poderia falar sobre várias coisas, assim. É porque o país, assim, ele tem mais condições, né? O país mais rico. Então, as pessoas que moram aqui não tem tanta diferença de classes como é no Brasil, né? Por exemplo, aquele que ganha meio salário mínimo, às vezes até menos, e aquele que ganha um absurdo, muito, né? Mas aqui não, por exemplo, tem assim as pessoas pobres, é claro que a gente nem vê assim muito, e tem as pessoas ricas, né? Só que não tem tanta diferença, assim, você anda pelas ruas, todas tem muitas casas, assim, você não vê uma casa assim muito de favela, assim, como tem no Brasil, né? Ou seja, se você trabalha, você consegue ter suas coisas, você pode ter até a sua casa se você quiser, você pode ter seu carro, você pode viajar, você pode estudar várias coisas que você queira, então isso é bem legal daqui. Não necessariamente estudo, né? Eu posso também comentar em outro vídeo que muitas pessoas aqui não fazem ensino médio, enfim. Agora, em relação a problemas de adaptação, né? Porque, como eu falei, é bem diferente, né? As culturas. Tem aquelas que não conseguem se adaptar, voltam super rápido pro Brasil. Tem aquelas que ficam um tempo e voltam também. Tem aquelas que chegam, gostam e ficam. E também aquelas pessoas que tinham uma condição legal no Brasil, mas decidiram morar aqui no Japão definitivamente por conta da segurança e da qualidade de vida, assim, vamos dizer. Não exatamente da qualidade de vida, mas pela segurança, por ser outro modo de viver, né, assim. Segurança no Japão. Aquelas pessoas que não conseguem se adaptar, geralmente elas não gostam da comida, porque o gosto do japonês é diferente, né? Eles gostam de comidas mais suaves, mais leves, tem muita comida agridoce, então as pessoas que eu vi que não gostaram muito daqui, começa pela comida, né? Você vai comprar uma Coca-Cola, a Coca-Cola normal aqui, ela tem menos açúcar e menos sabor, mas você sente o gosto da Coca-Cola, você sabe que é Coca-Cola, só que ela não é tão forte quanto no Brasil. A Coca Zero já é um pouco parecida,
não sou muito de refrigerante mais, né? Mas quando eu experimento, procuro experimentar as coisas e são diferentes, sim. Eu acho que a diferença maior que eu senti foi na Fanta. A Fanta daqui, ela tem um gosto de laranja, mas é um laranja diferente. Até a cor da Fanta é diferente. Então alguns gostos são bem diferentes mesmo, né? Brasileiro, não, a comida brasileira, ela é super saborosa, né, super forte, assim. Então essa diferença, assim, de gosto para algumas pessoas é bem difícil e acabam voltando bem rápido por conta disso, né, não consegue se adaptar, enfim. Outra questão também que faz a pessoa não ficar muito tempo aqui no Japão é em relação à família, em relação ao trabalho. Porque aqui a gente trabalha muito, a gente trabalha 12 horas por dia normalmente. Tem trabalhos que você faz às vezes 1, 2 horas de hora extra, às vezes nem isso, então depende muito do setor. Outras pessoas que não conseguem se adaptar muito bem aqui ao Japão é por conta da família mesmo, porque querendo ou não são mais ou menos 30 horas de viagem, né, do Brasil até aqui, dependendo ainda do local do Brasil que você mora. São mais horas, então é uma distância muito grande. Hoje em dia você pode conversar pelo telefone e tal, com câmera, e é diferente, mas é o dia a dia, assim, aqui é bem corrido. Faz quase 2 anos que eu tô aqui, parece que o tempo voou, porque você passa muito tempo na fábrica e durante seu período de trabalho você praticamente não vive, né? Você só come, dorme em todo o período que você tem que trabalhar. Na sua folga você tem que ir no mercado, enfim. Não que isso mude em relação ao Brasil, mas parece que aqui, como você tá longe da família e dos seus amigos que você tinha no Brasil, o tempo parece que passa muito mais rápido. Você acaba achando que você não tá vivendo tanto quanto você vivia lá. Realmente ainda sinto isso. E tem aqueles que gostam muito do Japão, não querem voltar mais pro Brasil por conta, né, da situação financeira que você tem aqui, da segurança e de todo modo de vida que você tem por conta disso, né? Esse ambiente é diferente. E essas pessoas aprendem o idioma e tal, e vivem uma vida assim normal. Eu falei um pouquinho, né, sobre cada situação, porque se adapta ou não. Em relação a trocar um emprego no Brasil para vir pro Japão, você teria que pesar o quanto vale esse emprego para você, se você ganha o suficiente para você ficar bem um mês, se você gosta realmente daquilo que você faz, se você se imagina fazendo isso pro resto da sua vida, e também a curiosidade de viver em outro país, né? É bom você pesar um pouco, porque no Brasil, né, como todo mundo sabe, é difícil você encontrar um serviço que você goste, aquele serviço que te realize e tal, que você ganhe o suficiente para você viver. Então é bem complicado você arrumar isso no Brasil. E aqui no Japão você vai ganhar bem também, você vai ter uma outra estrutura de vida, você tem outra qualidade de vida, mas se você também não trabalha, fica meio complicado de você viver, né? Então, se você tem um emprego que paga pouco, entre aspas, que é em torno de 1.000 ienes a hora, e você só faz stage, que são 8 horas, e ainda paga aluguel, esse estilo de vida vai fazer com que você não tenha muita sobra pra gastar ou guardar, principalmente se você estiver sozinho, tem que pesar um pouquinho, né? Porque por mais que você tenha um emprego mais tranquilo e ganhando pouco, que faz com que ele seja mais fácil, talvez isso não compense muito em relação a dinheiro pra você guardar ou gastar. Os empregos que vai fazer você ganhar dinheiro são esses assim de 12 horas, que faz hora extra, né? Se o valor é um pouco mais alto, acima de 1.200, 1.300, esses trabalhos vão ser um pouco mais complicados de fazer, vão te exigir mais, ou mentalmente ou fisicamente. Você tem que pensar nisso, porque os empregos daqui, inclusive eu gravei um outro vídeo falando sobre os empregos aqui no Japão, caso vocês queiram conhecer, vocês têm que levar em conta o estilo de trabalho que você tem aqui no Japão. Poucas vezes você usa a cabeça para resolver algum problema, ou você usa alguma habilidade sua para trabalhar. Os empregos aqui são meio mecânicos, né? Dificilmente, sabe? Então você vira meio que um robô, você tem toda a estrutura e tal, mas os empregos normalmente são meio de robô, para quem não fala japonês e tal, de empreiteiro. E no Brasil não, você tem, mas você usa mais as suas habilidades para fazer as coisas, né? Então são tipos de empregos diferentes. Se não te incomodar você meio que ser um robô, então tudo bem, vale a pena você vir e trocar, porque aqui você tem outra estrutura, o que você ganha você pode comprar coisas diferentes, que no Brasil às vezes é muito caro, principalmente eletrônico. Basicamente é essa a diferença que você tem quando você tem um emprego no Brasil que você gosta, porque lá você pode ser mais criativo, lá você, dependendo se você sabe ou não japonês, né? No Brasil você tem a sua vida toda estabilizada, e aqui no Japão você vai ter um trabalho assim mais robotizado. Se você não souber japonês vai ser um pouco mais difícil você conversar, né, com os japoneses e tal, para resolução de problema também.
então você fica um pouco dependente da empreiteira. Tem esse outro lado também. Mas aí vai de você, né? Vai do quanto esse emprego vale mais pra você. Vou falar de mim agora. No Brasil eu tinha um emprego assim razoável, não era um emprego que eu ganhava tão bem, mas também eu não ganhava tão mal assim, né? Então assim, eu conseguia pagar minhas contas e eu conseguia guardar muito pouco pra investir em alguma coisa, sabe? Ou comprar alguma coisa. Era um emprego muito mental, né? Então você tinha um desgaste mental um pouco grande. Eu fiquei vários anos, né, na mesma empresa, pela comodidade, porque eu trabalhava em casa, no computador. E teve um momento lá, que eu não vou entrar em detalhes, e aí a gente decidiu vir pro Japão, né? Porque a gente tinha assistido alguns vídeos, né, de pessoas que moram aqui, a gente queria conhecer um pouco das coisas, e a gente decidiu arriscar. Pra mim, que não estava na minha área, né, porque eu sou formada em letras, né, fiz português e inglês, né, pra ser professora de português e inglês, só que eu nunca quis trabalhar com isso, né, porque eu era muito tímida, não conseguia falar, então eu já tinha descartado ser professora, porque eu tinha vergonha de ser massacrada pelos alunos, e eu acho que eu seria se eu tivesse sido professora naquela época. Eu já não trabalhava na minha área, eu já não ganhava tão bem, e eu já tava assim um pouco estressada do trabalho, porque eu cheguei no limite assim do trabalho que eu já não tinha muito pra onde ir, né? Então a gente veio pra cá. Eu particularmente não me arrependo de ter vindo, por mais que a gente trabalhe bastante, né? Você consegue sair toda semana pra comer fora, eu posso comprar os eletrônicos que eu quero. É claro que não é tudo barato, que eu chego, pego um salário de um mês e não, vou comprar câmera, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou comprar um carro. Não, você não vai comprar tudo isso em um mês, mas você pode guardar o seu dinheiro e ir comprando aos poucos, e você consegue comprar. Eu não consigo comprar tudo que eu quero com o mesmo dinheiro, mas tipo, dá pra você comprar. E essa era uma ilusão, assim, que eu tinha também no Brasil, de que quando eu chegasse eu ia poder comprar o que eu quiser, assim, todo mês, mas, tipo, não é assim também, né? É claro que você consegue comprar se você se organizar direitinho, e aí você consegue comprar. Quando a gente tá no Brasil, parece que é um negócio super impossível e tal, mas você precisa se organizar e o dinheiro não vem assim tão fácil. Quando eu não lembro quem me escreveu, né, eu peço desculpas porque memória fraca, eu devia ter anotado. Essa pessoa, ela me perguntou que ela viria, que ela e o esposo viria junto com a filha, que era pequena, e ela queria saber se valia a pena vir, né? E quando você tem filhos, você precisa pensar um pouquinho, né? Porque como você vai ter que trabalhar, só uma pessoa trabalhando, dependendo do emprego, fica bem difícil manter uma família. Às vezes os dois têm que trabalhar para manter a casa ou juntar dinheiro. E às vezes não é tão fácil arrumar um emprego que seja só 8 horas por dia, aquele que aceite que você saia. Tem empreiteiras que já arrumam uma creche e tal, te oferecem toda uma estrutura, mas mesmo assim você acaba não tendo tanto tempo para se dedicar a seus filhos. Mas eu acho que pela estrutura ainda talvez valha a pena, sim. As crianças se adaptam muito fácil ao ambiente, à língua. Eu nasci e cresci no Brasil, essa é a primeira vez que eu tô aqui no Japão, mas de todos os casos que eu já vi, assim, as crianças se adaptam super fácil, são as primeiras a aprender a língua. Então eu acho legal, assim, você trazer os seus filhos, porque depois de um tempo elas se adaptam, né? Então vai ser meio que normal. E caso vocês voltem e ela queira vir aqui depois, você pode deixar ela estudando japonês no Brasil também, porque caso elas decidam voltar, elas já vão saber bem a língua. Então pode ser legal, pode ser uma boa opção. As escolas japonesas são um lugar bem legal para estudar, né? Claro que tem certas regrinhas que às vezes não se encaixam, né, com o que o brasileiro acredita, né? Porque às vezes eles são meio duros e tem certas regras lá. Não sei entrar em detalhes porque eu não estudei escola japonesa. São dos relatos que eu já conversei com mães aqui no Brasil, aqui no Japão. Elas explicam, né, como funcionava a escola e tal. Tem vários youtubers também que falam suas experiências na escola japonesa e tal. É uma cultura bem diferente, mas é cultura mesmo, né? Não tem como você comparar se é melhor ou não. É uma cultura diferente, é como eles vivem. E assim, pra eles não tem nada de errado. Agora eu vou falar um pouquinho, né, em relação a se vale a pena ou não ficar aqui no Japão, ficar no Brasil. Vai depender muito da pessoa, né? Como todo mundo já deve saber. Aqui ainda continua um lugar bom pra você ganhar dinheiro. Aqui tem bastante emprego, tem vários tipos de emprego hoje em dia. E o Brasil agora tá passando uma fase bem difícil, né? Com a crise lá, da gasolina e tal. O Brasil, assim, nunca foi um país, assim, forte, né? Agora, em relação a trocar o seu emprego estável no Brasil, que você ganha razoavelmente bem, pra cá, quando você vem pra cá, você vai criar, assim, um hiato, né, na sua carreira, porque aqui
tudo que você vai fazer aqui normalmente não vai ter nada a ver com a sua carreira. No caso, a pessoa que me escreveu, ela era enfermeira, e aqui no Japão você poderia trabalhar como cuidadora de idosos, só que você tem que fazer um curso específico para isso e você tem que falar um pouco de japonês, né? Você tem que se comunicar com o idoso que você tá cuidando. Então tem mais ou menos uma relação, mas não vai ter uma relação direta. Tipo, você não pode ser enfermeira aqui, chegar e trabalhar como enfermeira, mesmo falando japonês. Acredito que não, porque tem algumas regras de leis, alguma coisa assim. Porque eu tirei a minha carteira de empilhadeira no Brasil e eu não poderia trabalhar aqui no Japão com empilhadeira por conta das leis serem diferentes, os certificados são diferentes. Então não tem uma ligação. Caso eu quisesse trabalhar com empilhadeira aqui no Japão, eu teria que fazer o curso de novo para tirar o certificado com as leis daqui, enfim. Deve ser por conta de normas, alguma coisa assim. Não vamos entrar nesse assunto. Mas tudo que você faz no Brasil não tem uma ligação direta com o que você faz aqui no Japão. Eu nem sei se eu poderia dar aula aqui no Japão de português. Talvez, não sei. Teria que procurar, mas isso, não sei. Como que não tem escola brasileira, enfim, talvez isso não dê, assim, mas tudo bem. Basicamente, tudo que você sabe no Brasil, toda a sua profissão, você não vai poder recriar e fazer a mesma coisa aqui. A não ser por casos, assim, muito específicos, de você vai já direto na empresa, assim, e essa empresa, ela precisa de profissional e tal, e aí o visto já seria diferente, enfim, seria outro assunto. Eu conversei, né, com várias pessoas que estão aqui já há muito tempo e eu achava que se a gente tivesse um emprego bem legal no Brasil, assim, ser concursado e tal, que é um emprego bem estável, não teria tanto sentido vir pro Japão. Mas uma amiga, né, falou pra mim que um casal que ambos eram concursados, ganhavam bem no Brasil, eles decidiram vir pro Japão por conta da segurança, né, porque no Brasil, querendo ou não, independente da sua classe, você tá sujeito a ser assaltado e eles não queriam mais passar por isso, então eles decidiram vir morar no Japão por conta disso, mesmo que no Brasil eles tinham um emprego legal, tal, ganhavam bem. Então vai de pessoa para pessoa, né? Qual seria o seu objetivo? O que é mais importante para você? É a sua família, a sua carreira? Ou você ter uma vida mais confortável? Você ter um país com mais segurança, as pessoas são mais respeitosas, tal? Então vai muito daquilo que você valoriza, o que você pretende fazer com a sua vida. Então voltando, né, depois de tudo isso que eu falei, pensa direitinho em relação de como você é, se você não gosta de comida japonesa, se você poderia se adaptar a um paladar mais suave, porque aqui também não pode fazer muito barulho, você não consegue fazer churrasco no estacionamento, então vai muito quanto você pode se adaptar à cultura, em relação à família, em relação à sua profissão, tanto que você gosta de cada um, e quanto aquilo é importante pra você. E se você pretende ficar aqui no Japão, é legal e eu acredito que seja necessário você saber japonês, né? Porque viver toda a vida assim sem saber a língua, então é bem complicado. E aqui é um lugar muito bom, assim, né? A estrutura aqui é diferente, é muito boa. Todas as coisas que tem são de muita qualidade. O país é bem seguro, as pessoas são bem tranquilas, educadas. Mas também tem a questão do trabalho, que você vai ter um trabalho mais robotizado. Você não vai conseguir levar aquilo que você sabe pro Brasil. Tudo que você sabe é muito restrito, é tão processado que você não sabe o que está acontecendo para você poder reproduzir no Brasil. Então vai ser totalmente a parte daquilo que você sabia no Brasil, daquilo que você conhecia. Mas é isso, né? Tudo tem seus prós e contras. Pra mim valeu a pena, porque meu trabalho não era tão bem remunerado no Brasil, eu já tava meio saturada, e pra mim ter vindo pra cá foi um respiro, foi pra conhecer coisas novas, diferentes, pessoas diferentes, pude guardar um dinheirinho pra comprar cursos que eu queria muito fazer no Brasil, então pra mim foi muito bom. Se você também tá procurando coisas diferentes, eu tô cansada do meu serviço aqui no Brasil, ir pro Japão vai ser legal, porque você vai fazer coisas diferentes, você vai morar em um lugar diferente, você vai fazer coisas diferentes, então vale a pena sim se você quer viver coisas diferentes. Então pra mim valeu a pena por isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você, né? Que eu tenha posto prós e contras de cada lado. De qualquer forma, caso vocês puderem, vocês estejam com vontade, aqui vai ser um país bem legal de conhecer, tem muitas coisas diferentes. E caso vocês não decidam ficar, talvez seja uma experiência boa pra vocês verem que aqui talvez não era o melhor lugar pra você, mas vale assim como experiência. E se esse vídeo foi útil pra você, te ajudou de alguma forma a sua decisão ou não também, deixem um like aí pra incentivar o canal, se inscrevam também, né, pra receber as novidades. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Tchau!